Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 11 de outubro e eu sou Maurício Portugal Ribeiro. Estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, com Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre o posicionamento do prefeito do Rio, dos parlamentares do Rio e da FIJAN, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a respeito da proposta de concessão do aeroporto Santos Dumont. Vamos falar também sobre o leilão do aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais. E vamos falar sobre a previsão da ANEEL de aumentar incentivos para a geração de novas receitas alternativas para as distribuidoras de energia. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. E se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Hoje nós vamos começar falando sobre o posicionamento do prefeito do Rio, dos parlamentares e da FIJAN sobre a concessão do aeroporto Santos Dumont. A ANAC colocou em consulta pública os estudos de viabilidade, edital e contrato para a concessão do aeroporto Santos Dumont. A concessão desse aeroporto vai ser feita juntamente com o conjunto de aeroportos de Minas Gerais, tá? Claramente, né, naquela ideia tradicional do filé com osso, né, em que o Santos Dumont, evidentemente, é o filé. E a gente queria comentar a posição do prefeito, a posição do governo federal sobre esse tema. Juliana, eu vou lhe pedir para colocar a imagem. Novamente, eu peço desculpas ao pessoal que nos ouve no podcast, né, porque não consegue ter acesso à imagem, mas eu acho que, pelo menos aqui no YouTube, fica muito mais didático quando a gente consegue colocar a imagem. Mas vou fazer o possível para que o pessoal do podcast não perca nada, apesar de não ter acesso à imagem. Bom, essa imagem é a imagem que está no estudo de viabilidade do Santos Dumont, é uma imagem que retrata o caso base do estudo, né? A primeira coisa que eu quero dizer, o Santos Dumont é um aeroporto que tem restrições operacionais relevantes, né? Só para vocês terem uma ideia, ele não tem até hoje certificação operacional, né? O processo de certificação operacional que está em curso do Santos Dumont no de 2011, e a Infraero nunca conseguiu fazer essa certificação, porque há desconformidades, algumas delas relevantes, né, que impedem a certificação operacional. Por conta disso, o aeroporto funciona com base em decisão cautelar da ANAC, que estabelece que estabelece restrições, né, para que ele continue funcionando, apesar de não ter certificação operacional. Eu quero deixar muito claro que eu não sou especialista em segurança aeroportuária, não tenho nenhuma competência técnica para comentar essa decisão da ANAC. Então, a minha presunção é de que a ANAC analisou as questões de segurança que existem no aeroporto, entendeu que elas são superáveis e, por isso, manteve o aeroporto funcionando em todos esses anos. Mas é público que existem essas desconformidades, né? Tem portaria da ANAC sobre isso, e por isso eu estou retratando aqui o que é público, né? Quais são as duas desconformidades que são mais relevantes, né, e que seguraram até agora o processo de certificação operacional do aeroporto? Eu quero falar sobre isso porque essas restrições, essas desconformidades que geram as restrições, né, devem ser superadas o mais rápido possível, e por isso eu acho que existe um interesse aqui de todos que o quanto antes se faça a concessão do aeroporto para que se resolva isso, né? Não me parece razoável que a gente continue com essa situação, já dura muitos anos, a Infraero nunca conseguiu resolver isso, e acho que com a desestatização a gente tende a resolver, né?
As duas restrições mais importantes são a falta do que se chama, em inglês, RESA, né? Mas o pessoal em português tem chamado de RESA, que é Runway Engine Safety Area, né? Que é a área de escape da pista, né? Que é uma área que serve para segurança, para os casos em que acontece o que se chama, né, na aviação de undershooting, né, que é quando o avião toca na pista antes do momento adequado, e aqui particularmente com esse foco, para o caso em que ele ultrapassa acidentalmente o fim da pista numa manobra de pouso ou decolagem, o que se chama, na linguagem técnica da aviação, de overrun, né? A Infraero já tem licença para expandir a pista, né? Vocês estão vendo aqui que, no caso base, ela tem expansão para os dois lados, né? Há muita... se fala muito de que seria inviável, né? Eu já ouvi algumas pessoas, que são técnicos, inclusive, mas não necessariamente da área militar, né? Mas da área de aeroportos, etc., falando que seria inviável a expansão da pista do Santos Dumont, porque o espelho d'água da Baía de Guanabara seria tombado. Tá? Aparentemente, não é exatamente isso, né? Tecnicamente tem mais informações, mas basicamente, assim, para eu não ficar aqui divagando sobre questões ambientais, basicamente existe a licença já, né, para se fazer a expansão da pista. Tá? Então, isso não deve ser um problema. E aí você, evidentemente, tem várias soluções. Tem solução de aterro, que é uma solução cara, né? E tem hoje soluções mais simples, né? Mais baratas, né? Que é como uma solução que está sendo utilizada aqui na cabeceira direita da pista 17 de Congonhas, né? Se vocês passarem ali perto de Congonhas, vocês vão ver que na cabeceira da pista tem toda uma estrutura metálica, né? A qual vai sustentar o que o pessoal chama de EMA, né? De Engineering Material Arresting System, que é tipo uma caixa de brita. Sabe a caixa de brita que a gente encontra nas rodovias para reduzir a velocidade dos veículos que perdem o freio? É tipo uma caixa de brita para aviões, né? Na verdade, não é brita, é um concreto muito poroso que serve para frear as aeronaves. Então, aqui, no caso base, está previsto, né, a implantação dessa área de escape, né, nos dois lados da pista. Isso era uma coisa que a Infraero precisava ter feito para obter a certificação operacional do aeroporto e nunca conseguiu fazer. Existia outra opção, né, que era a redução da pista colocando a área de escape dentro do que hoje é a própria pista, mas isso criaria restrições operacionais enormes, inclusive mudaria o que a gente chama de aeronave crítica, né, que é a aeronave que pode pousar naquele aeroporto, mas que mais requer da infraestrutura daquele aeroporto aqui, que requer mais requisitos, né, da infraestrutura daquele aeroporto. Então, se você implantasse essa área dentro da pista existente, provavelmente você não poderia mais pousar com as aeronaves de categoria 4C, né, 4 Charlie, como se chama na linguagem da aviação, que são as aeronaves que mais usam, da aviação comercial, que mais usam hoje o Santos Dumont, né? Então, esse é um problema crítico que você vê que no planejamento da concessão deve ser resolvido. Um outro problema crítico, né, que aí eu acho que a gente precisa mais até atenção, que tem impedido, né, a certificação do Santos Dumont, é a necessidade de faixa de área livre, né, lateral em relação à pista de pouso e decolagem, né? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa área que está em roxo ao redor da pista principal do Santos Dumont. O Santos Dumont tem duas pistas. Observem a área em roxo da pista principal do Santos Dumont. Essa área
ela está passando por cima de 2 prédios aqui da Escola Naval. Né? Se vocês olharem na imagem, você vê que ela passa por cima de 2 prédios aqui da Escola Naval. Existe a regra da ICAO sobre a área livre das pistas. Essa regra tem uma regra de segurança de 140 metros a partir do centro da pista para cada lado, e quando você calcula esses 140 metros, você vê que você precisaria derrubar esses 2 prédios aqui da Escola Naval para poder cumprir essa regra de segurança. A opção do governo, né, nesse caso base aqui, foi de manter esses prédios, tá? A ideia não é derrubar os prédios, e pedir, estabelecer com os órgãos reguladores de segurança uma exceção permanente para que o parceiro privado possa operar esta pista, apesar de você ter 2 prédios aqui dentro da área de 140 metros, que é exigida pelas regras internacionais para estar livre, né? Eu, sinceramente, assim, não gostei muito dessa solução. Tá? Eu também não tenho expertise para julgar isso, mas a minha tendência, né, se eu tivesse aqui responsável por um estudo desse, era empurrar a pista mais para próximo do terminal. Né? Você tem 2 pistas aqui, você deslocar um pouco a pista para próximo do terminal para você não ter necessidade de exceção permanente de regra relevante de segurança. Né? Mas isso, se fosse feito, eu tenho certeza que também tinha outros impactos. Né? Possivelmente, essa fileira, você teria que comprometer essa fileira que tem aqui acima, de pátio, né? Que os aviões estão virados para o mar, né? Não os aviões que estão virados para o terminal. Os aviões que estão virados para o mar, essa fileira talvez ficasse comprometida. E aí você ia diminuir a capacidade de processamento de passageiros do aeroporto. Né? E certamente você teria um investimento maior para adequação da pista do Santos Dumont. Na hora que você deslocasse a pista mais para perto do terminal, você teria a necessidade de mais investimento para adequação da pista. Então aqui tem uma conta que precisaria ser feita para fazer isso que eu estou dizendo que seria a minha opção preferencial. Imagino que o governo tenha feito essa conta, tá? Eu não encontrei essa conta, talvez pouco tempo que eu tive aqui para olhar os estudos não me permitiram encontrar isso, mas eu acho que eu trabalharia com caso base que não precisasse de exceções permanentes de regras relevantes de segurança. Né? Então, isso, novamente, essa é a opção que reduziria o número de passageiros e, portanto, reduziria as receitas do aeroporto e aumentaria o custo de investimento. Então, é uma coisa que precisa ser pensada, calculada. Então, pode tirar a imagem, Juliana, porque os demais comentários eu não preciso mais da imagem. Tá? O Santos Dumont tem um outro problema muito conhecido, que é o problema, ele tem restrições, né, para pouso e decolagem em determinadas condições meteorológicas, e isso cria um problema na outra ponta para o aeroporto do Galeão, né, que é o aeroporto do país que mais recebe voos alternados por conta dessa situação do Santos Dumont. Você tem pelo menos 2 impactos. Aqui, aliás, eu acho que vale a pena a gente dizer. As desestatizações de aeroportos, as concessões de aeroportos no Brasil foram feitas às pressas. As primeiras foram feitas às pressas. E muitas regras, que eram regras regulatórias, que faziam sentido no contexto da Infraero, nunca foram completamente adaptadas à nova realidade. Né? Esse problema dos voos alternados é um dos problemas que eu acho que precisariam adequar à nova realidade. Porque, no caso, quando toda a rede era da Infraero, o fato do avião não pousar no Santos Dumont e pousar no Galeão não era relevante, porque o que ele perdia de receita numa ponta, ele ganhava na outra. Não tinha nenhuma grande relevância. E se a Infraero tivesse que criar mais capacidade no Galeão para se tornar, né, digamos assim, o backup, né, do Santos Dumont, isso também não era um problema, porque estava dentro da mesma rede, era o mesmo operador. Quando você começa a fazer concessão e você tem a possibilidade de players diferentes nesses aeroportos,
essas coisas são relevantes, né? Na hora que um voo pousa, alterna do Santos Dumont e pousa no Galeão, ele paga só a tarifa de pouso. E isso não compensa todo o problema que o operador do Galeão tem, né? Isso é informação pública e notória, tá? Não precisa nenhuma. Não compensa isso. Ele tem uma degradação do nível de serviço dele, né? Às vezes, quando você tem um problema, você alterna todos os voos do Santos Dumont para o Galeão, tem um problema no nível de serviço dele. Ele tem que arcar, né, com custos para conseguir tentar segurar a qualidade da operação do aeroporto, né? E ele não é compensado adequadamente por isso, né? Então, isso é uma coisa bastante relevante que deveria ser resolvida do ponto de vista regulatório. Bom, então isso é só para dar e não me parece ter qualquer tentativa de resolver isso nesse momento, tá? Então, do jeito que está o estudo de viabilidade, fala até que é como vantagem do Santos Dumont o fato de que os voos podem alternar para o Galeão, mas ninguém dá uma solução para esse problema, que é um problema bem relevante, né? Bom, aí, dito isso, é só para dar um pano de fundo na nossa discussão aqui, o que é que o prefeito do Rio de Janeiro está dizendo, tá? E ele está dizendo, o que ele está dizendo conversa bastante com o que os parlamentares estão dizendo. Tem parlamentares, tanto federais, né, que representam o Rio de Janeiro, quanto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que estão dizendo coisas muito semelhantes ao que o prefeito está dizendo, e a Firjan também, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, também está com um discurso muito alinhado, muito harmônico com o do prefeito do Rio. O prefeito do Rio, eu acho que foi, a Prefeitura do Rio, foi a que fez o estudo mais robusto, né, disponibilizou um estudo mais robusto sobre esse tema, mas basicamente o que o prefeito está propondo é que se tenha uma restrição operacional, que o Santos Dumont só possa operar voos para um raio de 500 quilômetros, o que significa basicamente, né, fazer a ponte aérea, né, e mais voos para Brasília, né? Com essa restrição, você teria uma diminuição relevante. No estudo de viabilidade do governo, o Santos Dumont chega a 14 milhões de passageiros, sem possibilidade de crescer para além disso. O Santos Dumont, nos seus melhores tempos, chegou a 9 milhões de passageiros, tá? Então, é um aumento já relevante. Ponte aérea, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 4 a 5 milhões de passageiros. Mais Brasília, que eu não sei exatamente o montante, mas eu imagino que vá para alguma coisa em torno de 5 milhões, alguma coisa. Essa seria a restrição. Então, todas os demais voos seriam deslocados para o Galeão. Faz sentido essas restrições que o prefeito está propondo? Sinceramente, eu discuti com o pessoal do governo federal, com o pessoal da Federação das Indústrias, com algumas pessoas, né? E eu acho, a minha opinião, aqui é bem controverso o que está aqui na mesa, tá? Mas a minha opinião é que faz sentido ter restrições operacionais. Não sei se se alguma coisa um pouco menos rígido do que o prefeito está pedindo, mas, em minha opinião, faz sentido. Não me parece que faz sentido você ter uma estrutura super saturada, né? Inclusive tendo que fazer obras frequentes no centro da cidade, com um monte de capacidade disponível, né? Numa infraestrutura que está a 10 quilômetros de distância, no máximo 10 quilômetros de distância, nem tudo isso, do Santos Dumont, né? Não me parece, para mim parece que faz todo sentido você ter o que a literatura, né, de regulação de aviação chama de coordenação de voos, tá? Acho que isso é uma coisa que faria bastante sentido neste contexto aqui. O governo federal discorda, diz que não cabem essas restrições, tá? E o primeiro argumento do governo federal é um argumento jurídico. Ele diz que o artigo 48 da Lei de Criação da ANAC assegura, dá o direito às empresas aéreas, de onde houver capacidade aeroportuária disponível, elas podem pedir para usar essa capacidade e a ANAC é obrigada a disponibilizar essa capacidade. Assim, eu entendo que
parágrafo 1º desse artigo 48 até dê margem a essa interpretação, mas quando você olha a lei como um todo, não me parece que isso faça o menor sentido. A ANAC tem ela é obrigada pela lei, você olha o artigo 8º da lei, fica muito claro isso, é obrigada a seguir a política nacional de aviação, e faz sentido uma política, né, que assegure o uso racional dos recursos disponíveis. Então, esse argumento jurídico é um argumento que, para mim, não faz muito sentido. Tá? E essa discussão vem de anos, né? Desde a primeira gestão lá da ANAC, quando a doutora Solange Vieira era presidente, que se fez essa interpretação. Havia restrições tanto no aeroporto da Pampulha quanto no aeroporto Santos Dumont, e a ANAC fez cair essas restrições por esse entendimento em relação ao artigo 48, e eu sempre achei que isso não fazia muito sentido, né? Bom, do ponto de vista teórico, o que se diz, o argumento da Fijan e do prefeito é de que toda vez que você tem hubs aí em torno de 30 milhões de passageiros ano, faz sentido, até 30 milhões de passageiros ano, faz sentido você ter coordenação de voos, né? O governo federal responde esse argumento dizendo, olha, esse valor de 30 milhões de passageiros, na verdade, é um valor para você, quando você tem um aeroporto existente e vai fazer estudo de viabilidade para criar um novo aeroporto. Isso não é uma regra para a gestão de infraestruturas que já existem, né? Então, vocês veem que tem uma discussão, inclusive, da interpretação da literatura sobre o tema. Eles mencionam particularmente o artigo produzido por um professor do MIT, e eu não quero me posicionar sobre isso, porque eu não conheço, evidentemente, suficientemente essa literatura. Mas me parece fazer todo sentido o argumento da Fijan e do prefeito de que, para você firmar um hub internacional no Rio de Janeiro, tem vantagens econômicas relevantes para o Estado e para o município de você firmar um hub, e para a população do Rio, de você firmar um hub internacional no Rio de Janeiro, você precisa ter de 6 a 10 voos domésticos para alimentar cada voo internacional. Se você mantiver o Santos Dumont sem nenhuma restrição, simplesmente o Galeão não será um hub internacional, né? Nunca vai se firmar como hub internacional. O Galeão depende, para se formar como hub internacional, da alimentação de voos que vêm de Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, né? E de certa forma também, né? E não vale a pena dizer isso, da saturação das infraestruturas, né, de São Paulo, da saturação de Guarulhos. Isso é um elemento importante para o desenvolvimento, para o crescimento do Galeão. Então, esse argumento me parece fazer todo sentido. Eu acho que o prefeito tem razão, tá? Mas eu eu tenho dúvidas se... Eu acho que, pelo que eu vi até aqui, eu acho que a tendência é que o Rio de Janeiro, que o prefeito do Rio de Janeiro, os parlamentares não tenham sucesso nesse pleito. Tá? Eu tenho a impressão que eles não terão sucesso nesse pleito, apesar de eu achar que eles têm razão. Tem um ponto que eu acho que vale a pena dizer, aí muito como usuário, né, que uma vez que se aplique essas restrições ao Santos Dumont, vamos imaginar que se aplicasse a restrição de só ponte aérea em Brasília e ficasse ali movimentação de 5 milhões de passageiros, por aí, um pouquinho mais, talvez. Você está tirando umas, sei lá, 3 milhões de pessoas, né, e jogando direto para o Galeão. E o Galeão tem um problema de segurança pública no acesso. Não é um problema do concessionário. O concessionário é vítima desse problema. É um problema de que você tem que passar pela linha vermelha ali na beira da favela da Maré, e não foi nenhuma nem duas vezes. Eu morava no Rio, eu morei 10 anos no Rio. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi conheço pessoas que ficaram no meio do tiroteio, né, de facções ali da favela da Maré. Então, isso é um problema relevante de segurança que precisaria ser resolvido, e é um problema difícil de resolver, como todos nós sabemos, né?
Vou terminar, já falei um monte aqui, vou terminar apenas agradecendo ao Delmo Pinho, né, que ontem teve uma ligação longa comigo para me explicar os pontos que os governos do município, do estado, a Fijan estão apontando, e agradecer também muito ao Rony Glasman, que é o secretário de Aviação Civil do governo federal, que ontem me atendeu para eu ouvir a posição do governo federal, para questionar sobre o que é que eles pretendiam fazer. Então, terei um monte de desculpa por tomar tanto tempo. Queria só deixar uma deixa aqui para o Felipe. O Felipe vai falar agora sobre o próximo tema, que é o aeroporto da Pampulha. Eu não sei se vocês querem comentar, tá? Mas só levantar uma deixa para depois o Felipe pegar, que na Pampulha, o governo de Minas nunca deixou que se suspendessem completamente as restrições operacionais, né? Porque o governo de Minas sempre teve claro que precisava formar um hub internacional no aeroporto de Confins, né? Mas, Sebastião, Felipe, vocês querem comentar? Desculpa ter ocupado... Sebastião, acho que tem um comentário, Maurício. Na realidade, eu tinha um comentário, mas que o Maurício tocou já no final, essa questão dos aeroportos no Rio, o que são voos mais de cabotagem, eles apresentam uma dificuldade para quem mora no Rio, quem já moramos no Rio, é da questão da segurança para o acesso ao aeroporto do Galeão, tá? Na hora de escolha entre o Santos Dumont e o Galeão para o voo de cabotagem, a questão da segurança, eu entendo, pesa na decisão da população, tá? Primeiro porque você não sabe se conseguirá chegar no Galeão, tá? E quanto o tempo que vai levar em função de que as estradas de acesso estão muitas vezes interrompidas por questões de violência, tiroteio e demais. Então, acho que aí também cabe ao governo, à prefeitura, dar um pouco as condições de segurança para que essas restrições operacionais que se justificam no aeroporto Santos Dumont possam, de fato, transferir sem tantas restrições o uso do Galeão. Maurício, aproveitando o teu gancho, você tocou no ponto, né? Minas tem um planejamento que ultrapassa o atual governo, é um planejamento que já vem de algum tempo, e que tem o objetivo de tornar Confins um hub internacional, e por isso as restrições que foram mantidas e que não houve pressão do governo do estado para que fossem suspensas de qualquer maneira, né? São restrições que têm um fundamento técnico, são decorrentes de não conformidades operacionais, elas eventualmente podem ser resolvidas pelo concessionário, mas nesse caso, até por uma circunstância, a gente inclusive conseguiu ter uma sinergia, né? A notícia em si é a vitória da CCR no leilão ocorrido da concessão do aeroporto da Pampulha, no último dia 5, última terça-feira. A CCR arrematou com um ágio de cerca de 250%, são 34 milhões de reais. É um aeroporto regional, de menor porte, né? Não tem a dimensão que tem o Santos Dumont, mas em relação à sinergia com o aeroporto de grande porte do estado, isso foi assegurado. Confins tem até uma característica, não tem o problema de segurança que o Galeão tem, mas é uma distância maior. Confins está mais distante do centro de BH do que o Galeão do centro do Rio. Mas ainda assim o governo manteve essas restrições, né, negociou com o governo federal a delegação, isso é importante, todo o aeroporto civil público, ele é uma infraestrutura federal e que pode ser delegada a estados ou municípios mediante requerimento e o preenchimento de alguns requisitos. E nesse contexto do planejamento, o governo estadual negociou com o governo federal, teve a delegação do aeroporto e modelou uma solução focada na aviação regional. Essas são as principais características da Pampulha hoje. Minas tem uma localização estratégica, porque é um estado muito central, e para a aviação regional tem um potencial de se tornar um hub muito interessante. Isso condiz muito, né? Você vê que tem um duplo interesse da CCR, de um lado, ela sendo acionista também
no aeroporto de Confins, garante essa sinergia que a gente constata não existir no Galeão, e, por outro lado, é muito aderente ao planejamento dela de investir. A gente comentou sobre a vitória da CCR na sexta rodada. A CCR tem investido bastante nesse potencial da aviação regional. Além disso, a Pampulha tem uma característica, tem uma área de hangaragem muito grande e já é um local em que toda essa aviação do agronegócio, essa aviação executiva, utiliza para manutenção de aeronaves. Com as perspectivas que estão colocadas para o Campo do Mate, para Campo de Mate aqui em São Paulo, em relação à sétima rodada, tem inclusive um potencial muito grande de crescimento. Mas acho que um detalhe que a gente pode agregar também é todo o potencial imobiliário. Acho que talvez os aeródromos todos que estão em discussão para concessão, a Pampulha, pela sua localização, acho que só Campo de Mate pode ter uma relevância parecida, tem um potencial imobiliário bastante relevante, maior inclusive do que o potencial de crescimento do negócio como aviação, como exploração do serviço aeroportuário. Isso é muito interessante porque para o governo do estado e para a prefeitura de BH também, para toda a região metropolitana, tem um potencial de gerar um turismo de negócios, ser um indutor do crescimento imobiliário bastante interessante também. Maurício, fica à vontade para fazer um comentário. Não, Filipão, o que eu queria comentar é que, em vista da nossa insegurança jurídica, né, dessas mudanças de regra, porque mesmo Pampulha, onde o governo do estado sempre teve clareza do que queria de Pampulha, o TCU derrubou as restrições, né, que tinham voos domésticos para Pampulha, e o governo do estado teve que lutar para manter restrições. Né? Essa cautelar foi revogada do TCU, né? Foi, mas houve, né? Você imagina assim, o governo do estado querendo manter as restrições e brigando com tudo com todo o ambiente de insegurança, né, jurídica e com planejamento claro, né? Então, nesse contexto, quando a CCR entra nesse leilão e ganha o leilão, me dá um pouco a sensação de que ela está fazendo um seguro, entendeu? Porque entrasse outro player ali, ia brigar para abrir, para tirar as restrições, mesmo nesse caso as restrições terminaram incorporadas ao contrato, né? Mas ia brigar ali para tirar, etc. E daqui a pouco a CCR, que é a operadora de Confins, estava enfrentando esse problema ali do lado. O Galeão enfrenta hoje, né? Enfrenta hoje, ela fez um seguro, entendeu? Ela tem mais de bilhão investido lá, fez um seguro, um valor muito menor, para poder não ter esse tipo de problema. Né? Foi um bom hedge, né? Mas eu acho que o último comentário, o grande concorrente, né, que inclusive fez subir bastante o valor do ágil, foi um consórcio, chama Consórcio ASA, que estava encabeçado pela Itapemirim. Isso é bastante interessante observar. A Itapemirim é um tradicional operador de ônibus, migrou para aviação, tem uma companhia aérea que está em início de operação, não tenho muita notícia sobre qual é o status, mas sei que eles estão buscando as autorizações necessárias, e agora começou a brigar pela aviação regional, né, pela conquista das concessões de aeroportos. É um movimento interessante a ser observado nos próximos capítulos. E agora, na sequência, Sebastião, por favor, você tem uma atualização para a gente também, né? Setor elétrico. Você está no mudo, Sebastião? Desculpa, agora sim. Bom, na semana passada foi instaurada a segunda fase da consulta pública 69 de 2020, que busca, essa segunda fase, ela foi instaurada para colher contribuições dos agentes no período agora que vai do 7 de outubro até o 22 de novembro, colher contribuições dos agentes com vistas e subsídios com vistas a reavaliar o que são os submódulos 2.7 e 2.7a do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária, em lo que diz respeito à regulação das outras receitas decorrentes de novos arranjos tecnológicos. Para explicar um pouquinho como funciona na regulação do setor elétrico, as distribuidoras, elas têm
arrecada nas receitas diretas próprias da prestação do serviço de distribuição de energia, mas também elas realizam outro tipo de atividades chamadas complementares, e as receitas advindas dessas outras atividades são compartilhadas com o consumidor com vistas à modicidade tarifária. Essas outras receitas, elas são classificadas... Espera que está passando um avião aqui. Elas são classificadas em dois grandes grupos. As receitas são classificadas em dois grandes grupos, desculpa. Aquelas que são inerentes à prestação de serviço, como falamos, a própria distribuição, e aquelas outras receitas que, por sua vez, se dividem em dois grupos. As receitas de atividades acessórias próprias da distribuição e atividades acessórias complementares. E no voto do relator se trata, em particular, das receitas complementares. Tá? Aquilo que se tem verificado no setor de energia é que o percentual de compartilhamento de receitas para fim da modicidade tarifária não tem gerado os incentivos suficientes para gerar outras atividades e gerar essas outras receitas que beneficiariam o usuário. A agência sempre tem que fazer um trade-off, digamos, o prestador do serviço, as distribuidoras gostariam de ter um menor percentual de compartilhamento, porque isso teria os maiores incentivos para gerar outra receita. Por outro lado, o consumidor gostaria do maior percentual de compartilhamento para a modicidade tarifária. Então, a agência tem que ir fazendo esse trade-off. E o que se vem verificando é que o setor da energia elétrica, em particular o setor de distribuição, está passando por um processo de inovação tecnológica, tá? Com a incorporação das smart grids, com a incorporação dos medidores inteligentes, os recursos energéticos distribuídos, a possibilidade da inserção do carro elétrico, do veículo elétrico, dos armazenadores de energia e por aí vai. Você tem uma mudança tecnológica que precisaria, neste estágio atual, de incentivar as distribuidoras a buscar desenvolver novas atividades que possam gerar novas receitas e que depois possam ser compartilhadas com os consumidores. Mas essas novas atividades que não estão consolidadas no setor, porque são decorrentes desta inovação, desta mudança tecnológica, elas precisam ter um incentivo suficiente para assumir o risco e desenvolver essas atividades. O que se tem verificado é que os incentivos atualmente praticados não têm sido suficientes para levar as distribuidoras a explorar essas novas alternativas ou fontes de receitas. E muitas distribuidoras, na escolha de desenvolver essa atividade dentro da distribuidora ou através de outra empresa não vinculada, outra empresa do holding, porém não a distribuidora, termina optando por fazê-lo através de outra SPE ou de outra empresa. E isso termina, em fim das contas, não beneficiando o consumidor. Então, a ANEEL sente dessa situação e dessa mudança tecnológica no setor, está colocando agora em consulta pública esta tomada de subsídios para rediscutir e redefinir os incentivos dados para a exploração de novas receitas. E então, o que se está propondo é que, quando sejam atividades que, em princípio, não seriam reguladas, que vão gerar novas receitas e que elas sejam oriundas desta inovação tecnológica, da possibilidade de gestão dos recursos energéticos, de gestão de demanda, de análise de dados, inteligência artificial e demais, todas esse tipo de atividades tenha no início o percentual de compartilhamento da receita de 5% com o consumidor durante os primeiros 5 anos e depois um acréscimo desse percentual de compartilhamento atingindo até 20% no 10º ano, um acréscimo linear. E também se propõe reduzir o percentual de compartilhamento de todos aqueles direitos intelectuais, direito de propriedade, do projeto de pesquisa e desenvolvimento, que hoje tem um compartilhamento para a modicidade tarifária de 30%, cairia para 15%. Então, basicamente, o que a agência está colocando em discussão é revisitar os percentuais de compartilhamento de receita
em vista de que hoje as mudanças tecnológicas estão mudando o contexto do setor de energia e estariam permitindo a possibilidade de incentivar as empresas a buscar outras fontes alternativas de receita dentro das próprias distribuidoras e não tendo que criar outras, ou tendo que utilizar outras empresas para tal. Então, esse é o tema que está colocado. Eu acho que isso traz uma reflexão, pelo setor foi como muito bem visto e como necessário, tá? Porque o setor de energia, ele tem uma série de sinergias com outros setores que lhe permitiria explorar novos serviços e hoje a regulação estava sendo um impedimento. Então, acho que, nesse sentido, parabenizar a ANEEL de ter verificado que o contexto mudou e que, portanto, a regulação tem que se adequar a isso e que as atividades de inovação são atividades de risco e que elas não são reguladas. Então, que o ideal seria que o regulado fizesse aquelas atividades se tem as competências, se tem a tecnologia. Então, para evitar a fuga, entre aspas, de essa geração de receita fora do setor, é que está adequando a regulação. Eu acho que isso também depois deve ir caminho, essa é uma opinião minha, hacia os outros segmentos do setor de energia elétrica, como é o caso da transmissão da rede básica. Também aí você tem um potencial de compartilhamento da infraestrutura muito alto, e em particular para a expansão da telecom. O 5G só vai chegar com a fibra óptica e hoje, dentro das linhas de transmissão, você tem capacidade ociosa de fibra óptica para poder transmitir dados, mas os incentivos, a regulação ainda não está suficientemente adequada a isso, a gerar esse potencial de exploração também da capacidade da fibra óptica na transmissão. Eu acho que também existe, e agora mais com o dinamismo no setor de saneamento, de complementariedade entre os setores, tá? Você hoje se pode pensar nas grandes metrópoles, você passa por mais 3 leituristas, o de gás, o de energia e o de saneamento, quando na realidade são serviços que poderiam ser prestados por para os outros, tá? Com um potencial de economia e de sinergia muito grande, mas não estão dando os incentivos. Então, há uma deseconomia global enorme. Então, eu acho que é importante a regulação olhar para a necessidade que, para se ter modicidade, primeiro se tem que ter incentivo para gerar esses avanços tecnológicos. E uma questão que traz até o outro relator do Sandoval, que é muito importante, que, olha, o setor de energia, em particular de distribuição, ele avançou nos ganhos de produtividade muito decorrente dos processos que houve de privatização, onde a incorporação de alguns grupos privados levaram realmente a melhorar a eficiência operacional das distribuidoras, em particular do Norte e Nordeste, e isso fez com que houvesse um deslocamento da fronteira mais pelo ganho da produtividade. Okay? Mas não pelo deslocamento da fronteira por avanço tecnológico. E o que está buscando esta nova regulamentação, esta tomada de subsídios, é incentivar esse deslocamento da fronteira, que agora já não será mais por, por ganhos de eficiência, e sim que seja por avanço tecnológico. Tá? Então, se espera que para o segundo semestre de 2022, com a redução desses percentuais de compartilhamento das outras receitas, dessas receitas complementares, se tem um dinamismo no setor de distribuição e na oferta de novos serviços. Sebastião, eu só queria comentar o seguinte, em outros setores, né, a ANEEL faz uma regulação discricionária, né, então ela, de certa forma, ela se atribui o poder de fazer essas adaptações ao longo do tempo, né? Mas em outros setores, onde você tem regulação contratual, já existe cláusulas bastante interessantes, né, sobre compartilhamento de cláusulas contratuais, né, dos contratos de concessão, sobre compartilhamento de ganhos decorrentes da exploração de receitas alternativas, projetos associados, etc. Né? E a minha sensação, né, você é especialista do setor, eu queria te ouvir, a minha sensação é que esses outros setores, por exemplo,
o setor de trilhos, né, que tem uma série de regras em relação à exploração imobiliária, né, o próprio setor de aeroportos, né, esses outros setores terminaram criando modelos de cláusula, etc., interessantes, porque você não podia deixar na mão do regulador fazer adaptação posterior, né? Cláusulas que têm que ter flexibilidade, porque o mundo vai mudando, né? E o que gera de receita alternativa, complementar, etc., necessariamente você não consegue prever no dia que você faz a licitação, né? Então, da minha perspectiva, eu achava a ANEEL um pouco atrasada em relação a esse tema, né? Mas eu achei uma boa notícia que ela está, pela via da regulação discricionária, fazendo esse tipo de adaptação, né? Eu não sei se você tinha uma imagem parecida, né? Eu tinha a imagem que ela está um pouco atrasada, na verdade, em relação ao que eu via em outros editais, contratos, né? Mas muito bom que eles estão fazendo essa atualização. Ali há uma questão que eu acho que é divisor de águas entre, quando se compara o setor de energia, em particular da distribuição de energia, quando se olha para outros setores, tá? Ou quando se olha a regulação discricionária versus a regulação contratual. O que acontece? Numa regulação contratual, quando você vai fazer que passa por um processo de licitação e que a tarifa se define nesse processo de licitação, o valor da outorga se define naquele processo licitatório, a preocupação do poder concedente ou do regulador que ajuda a montar o edital está em definir quais são as possibilidades de outras receitas que a empresa pode oferir, ok? Ou que esse licitante, que esse operador pode explorar. Então, está muito mais em uma regulamentação do tipo de atividade que pode ser exploradas e quais não, até por uma questão de barreiras de entradas e demais, mas a precificação o compartilhamento de os ganhos advindo dessa exploração de receita com o usuário está internalizado no lance do leilão. Okay? Então, quem assume a forma de compartilhar, quem termina sendo mais ousado nesse compartilhamento e tal, teria mais chance de levar ou de ser vencedor. Ou quem tem um maior potencial de criar e explorar essa sinergia de geração de outra receita, termina traduzindo em uma proposta mais ousada no momento da licitação. Isso não acontece no setor da energia elétrica porque as tarifas são definidas por uma regulação discricionária. Então, ali, o regulador não só tem que definir quais são as possíveis fontes de outras receitas, como também tem que estabelecer um critério de compartilhamento, porque não há esse processo concorrencial onde a tarifa se forma a partir das expectativas dos operadores, tá? Então, nesse sentido, a ANEEL tem um desafio mais, não só estabelecer aquilo que pode ser explorado, sino como aquilo que pode ser explorado, qual é o potencial que tem nele para ser revertido à modicidade tarifária. E isso leva a necessariamente um período de maturação, uma regulação maior, porque essa agência de por si tem uma simetria de informação em relação ao operador, ok? E tem que ir testando se aqueles incentivos são suficientes ou não. Se teve um momento, por exemplo, uns primeiros compartilhamentos de infraestrutura era o aluguel de poste para passar fio de telecom, ok? Chegou uma hora que o percentual de repasse tarifário do aluguel de poste era tão elevado que as companhias não tinham nenhum incentivo, nem sequer de alugar seus postes. Então, houve que revisitar a regulação. Bom, e por aí vai. Então, eu acho que, sim, a regulação discricionária, ela exige essas duas questões, não só definir as atividades, sino também definir a questão do compartilhamento, que no caso de uma regulação contratual, esse compartilhamento surge de um processo competitivo. E isso faz com que o dinamismo de adequação seja diferente, tá? Por outro lado, nas regulações contratuais, nos contratos de muito longo prazo, alguns não têm nenhuma previsão de revisitar periodicamente
ganho de eficiência tecnológica, que se chama aquele fator X, decorrente dessa possibilidade de explorar novas receitas. E então, no início do contrato, no momento da licitação, aí cada um dos oferentes imagina qual será o cenário futuro do avanço tecnológico para os 30 anos que vai durar o contrato, tenta se internalizar no preço as sinergias e aquele compartilhamento de receitas. Tem outros contratos de regulação contratual que prevêem a aplicação de algum fator X ao longo da vida do contrato, com vista a se introduzir inovação tecnológica, tanto decorrente da própria atividade objeto da prestação, quanto de atividades complementares. Que ali também gera um risco, porque você não sabe aquilo que será aplicado logo na frente, como será interpretado aquele fator X. Então, eu só queria frisar um pouco em particular, essa diferença nos mecanismos de compartilhamento da receita que se tem quando se tem um processo licitatório, quando a tarifa é construída através de uma regulação discricional, tá? E isso passa também, por exemplo, no setor do saneamento, nas companhias estaduais que têm uma regulação discricionária, as agências reguladoras também determinam qual é o tipo de atividade que podem ser explorada e qual é o critério de compartilhamento dessas atividades. Eu acho que a gente já atingiu o nosso tempo limite. Então, eu queria agradecer a nossa audiência, dizer que hoje nós ficamos por aqui, né? Se você gostou do programa de hoje, por favor, curta o nosso canal, curta o vídeo para você receber as notificações, e voltamos na semana que vem analisando os principais temas dos setores de infraestrutura. Obrigado. Bom dia.